Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo, vamos falar sobre acentuação gráfica. Então, vamos ver aqui quais são os objetivos desta aula. Consistem em reconhecer os acentos gráficos, compreender a função da acentuação gráfica e verificar a classificação das palavras segundo as regras gerais de acentuação. Para a gente refletir um pouquinho, você já se perguntou por que acentuamos as palavras? Já teve dúvida sobre acentuar ou não, ou em qual sílaba colocar a acentuação? Se sim, como você solucionou a sua dúvida? Então, são algumas questões aí para a gente começar a aquecer a nossa aula de hoje. Então, continuando a reflexão. Regras de acentuação gráfica. Uma dica é consultar gramáticas atualizadas e dicionários online ou impressos. Essa seria uma possibilidade, certo? Então, a gente tem, por exemplo, aqui dois modelos. A palavra ônibus, percebam que ela leva um acento na antepenúltima sílaba, porque essa antepenúltima sílaba também, como quando nós pronunciamos a palavra ônibus, ela é a sílaba mais intensa, né? E a palavra picolé recebe o acento na última sílaba. Por quê? Porque a sílaba lé dessa palavra é a mais intensa, né? Quando nós falamos o som dessas sílabas com maior intensidade. Por isso chamamos de sílaba tônica, né? Então a sílaba mais intensa é a sílaba tônica, certo? Então, naquela reflexão que propusemos no início do vídeo, quando eu questionei se vocês já haviam se perguntado por que acentuamos as palavras, né, e a resposta foi pessoal aí de cada um de vocês, né, só para a gente pensar um pouquinho, e também quando foi questionado se vocês já tiveram dúvidas sobre acentuar ou não uma determinada palavra e em qual sílaba acentuar. Né? Quem sabe agora, quando a gente passa a perceber a intensidade sonora das sílabas dentro de uma palavra, fica mais fácil para a gente poder pensar as regras de acentuação e o porquê que vai o acento ou não em determinadas palavras. Né? E quando a gente fica com dúvida, outra possibilidade para solucionarmos as nossas dúvidas seria a gente fazer pesquisas. Né? Aqui vem mais uma dica para vocês, que seria consultar dicionários ou gramáticas. Né? Por exemplo, no www.dicio.com.br, Aurélio hífen 2, vocês têm aí uma possibilidade, né, dentre outras tantas, para fazer pesquisa. Ok? Vamos começar então com a nossa primeira atividade para aquecer. Observem aqui, leiam comigo. A secretária do diretor de uma empresa precisou ligar para o açougue para encomendar a carne que seria servida no almoço dos funcionários. O açougueiro disse que não poderia atender naquele momento, porque sua esposa tinha acabado de entrar na maternidade para ter o bebê, e ele teria que levar os pais até lá. Como a moça sabe que o açougueiro bebe muito, duvidou do que disse e pediu para falar com o gerente. Ao finalizar o pedido, ela recebeu o valor total da compra e, muito assustada, disse: "Esta carne está com o preço tão alto para um país em crise que precisarei pagar parcelado. Por favor, envie o carnê para a secretaria da empresa." Observe e anote algumas palavras parecidas que aparecem no texto. Tá? Então, vamos dar um tempo para vocês fazerem a nossa primeira atividade de aquecimento.
Retornando então, pessoal, observe que as palavras, né, que vocês provavelmente localizaram aí nesse fragmento de texto são secretária, país, bebê, carnê e está. E também vocês devem ter localizado secretaria, paz, bebe, carne e esta. Perceberam a diferença? Então, nós temos aqui que analisar. Ó, secretária é diferente de secretaria. Né? Secretária tem um acento agudo ali no A do tá, certo? País é diferente de paz. A semântica, o significado é outro. Né? É diferente de e. Né? A gente tem a flexão verbal do verbo ser e a gente tem uma conjunção aditiva que adiciona ideias. São, portanto, palavras diferentes, com significados diferentes, e o que muda é o acento, o que diferencia é o acento. Né? Também temos carnê, que é um substantivo, né? E a palavra carne. Temos a palavra está, que é a flexão verbal do verbo estar, e temos a palavra esta, que é um pronome demonstrativo. Então, muda as classes gramaticais, muda semanticamente o significado das palavras, dependendo se acentuamos ou não determinada palavra, certo? Então, isso é bem interessante para a gente pensar a importância de aprendermos a acentuar corretamente as palavras nos textos, para que possamos nos fazer compreender com clareza, né? Para que o leitor consiga, de fato, entender a nossa intencionalidade ao escrever determinada palavra e não confundir achando que queríamos escrever outra coisa, certo? Vamos para a segunda atividade. Então, galera, observem aqui. Secretária, país, bebê e carnê. Secretaria, paz, bebe e carne. Apesar das palavras identificadas no texto serem tão parecidas, o que provoca a mudança de sentido entre elas? Então, eu vou deixar vocês pensarem e elaborarem aí 2, 3 frases, tentando dar conta de responder a essa pergunta.
Então, pessoal, retornando, quem escreveu algo parecido com a minha sugestão de resposta acertou. Né? Então, a presença do acento gráfico escrito é o fator responsável pela mudança de sentido entre essas palavras. Né? Então, se vocês escreveram aí que o simples fato de a gente colocar o acento ou não em uma palavra já atribui a ela um significado, um sentido diferente. Né? Uma coisa é eu escrever secretária, com acento agudo do lado, tá? E outra coisa é eu não acentuar essa mesma palavra, né? E aí até na hora de eu ler, eu estou falando da secretaria. Então, secretaria do colégio é uma situação e secretária, estou me referindo a uma outra situação, a uma pessoa, né? Então, a gente tem aí essa diferenciação que ocorre em função do acento, certo? Ou da falta dele, né? Ou da ausência dele. Então, acentos gráficos, observem aqui. A sílaba tônica pode ser indicada na escrita por um sinal sobre a vogal. Sábia, por exemplo. Esse sinal, acento agudo, indica que a tônica tem som aberto e recebe o nome de acento agudo. Se a sílaba tônica é fechada, temos o acento circunflexo, por exemplo, na palavra avô. Né? Então, a palavra avó tem o O aberto. Quando eu coloco o acento agudo em cima desse O, eu sei que estou me referindo à avó, né? Pessoa do gênero feminino. E se eu coloco o acento circunflexo nessa mesma palavra, utilizando as mesmas vogais, A, V, O, e aí eu faço avô com o acento circunflexo, esse O sai fechado. E estou me referindo a uma pessoa do gênero masculino, certo? Então, avô e avó, o que distingue é a questão do acento ser agudo ou circunflexo. Com relação aos acentos gráficos, nós temos também um acento grave, inclinado para a esquerda, possui outra função, que é assinalar uma fusão, que é a crase. Né? Então, existem várias regras para a gente entender o funcionamento das crases, né? Isso é assunto aí para um outro vídeo, mas a gente sabe que, por exemplo, quando eu faço lá uma frase, vou à escola, o verbo ir exige a preposição a, porque quem vai, vai a algum lugar. E escola é uma palavra feminina, um substantivo feminino, que requer um artigo definido feminino na frente. Né? A escola, ali é um artigo. Quando eu tenho a preposição em função do verbo ir e a é um artigo definido em função de estar diante de um substantivo feminino, no caso escola, eu tenho dois As. A mais A vai ocorrer o quê? A crase. Então, a gente precisa estudar um pouquinho de regência para entender o funcionamento. Né? Em frente a horas também, sempre a gente coloca a crase. Né? Eu estudo das 13 horas às 17h30. Esse as, diante de horas, sempre será craseado. Então, existem várias regras, né? Para a gente saber só que existe esse acento da crase que nós chamamos de acento grave. Regras gerais de acentuação. Então, nós temos aqui os monossílabos tônicos. Acompanhem a leitura desse slide comigo. Acentuam-se graficamente os terminados em a ou as, por exemplo, chá, má, né, na palavra pé, vê, e o na palavra só e pôs. Percebo que eu tenho vogal aberta, vogal fechada, dependendo se o acento é agudo ou circunflexo. Oxítonas são quando o acento recai sobre a última sílaba. Né? A última sílaba é considerada a mais forte. Então, levam acento todas as oxítonas terminadas em a, e, o, em, ens, seguidas ou não de s. Então, como exemplo, nós temos cajá, até, giló, armazém, parabéns, certo? Esses são alguns exemplos de palavras cuja última sílaba é a tônica, é a acentuada, portanto, são as oxítonas. Também nós temos as paroxítonas, pessoal. Então, ocorre quando a penúltima sílaba é a mais forte, a mais intensa, né? Então, leiam aqui comigo a regra. Olha, são acentuados graficamente todos os paroxítonos, exceto os terminados por a ou as, e ou es e o ou os, desde que não formem ditongos, certo? Então, a gente tem em, ens. Olha lá os exemplos: útil, caráter, pólen, tórax, bíceps, imã, glória,
série, empório, jockey, órfão, órgão e etc. Né? Já para os proparoxítonos, que são aquelas palavras que têm a antepenúltima sílaba mais forte, todos os proparoxítonos são acentuados, certo? Sem exceção. Médico, álibi, ômega, sábado, pássaro, árvore. Então, toda vez que a antepenúltima sílaba for a mais intensa, a mais forte no momento que eu pronuncio a palavra, eu tenho que acentuar, né? Sempre que for a antepenúltima sílaba, será proparoxítono, ok? Então, para a gente refletir um pouquinho, dentro dessas regras de acentuação com relação às paroxítonas, que né, tem uma quantidade de letras maior ali para a gente memorizar, é bom a gente dar de dica para vocês esse pássaro, né, o nome desse pássaro é rouxinol, e todas as letras desse pássaro, elas podem estar presentes, às vezes, nas palavras paroxítonas. Se isso acontecer, então, quando aparecer uma dessas letras no final dessas palavras, né, e eu perceber que a penúltima sílaba é a sílaba tônica, todas serão acentuadas, né? Todas as palavras que terminarem em uma das letras da palavra rouxinol. Então, temos exemplos aqui: éter, caráter, suéter, tórax, hífen, elétrons, amável, louvável, invejável, táxi, biquíni, fórum, álbuns, imã, órgão, bíceps, fórceps, colégio, régua, espontâneo. Lembrando que os ditongos aqui é quando tem o encontro de duas vogais, ok? Então, nas regras gerais de acentuação, vimos que os proparoxítonos é quando a antepenúltima sílaba é a mais forte, certo? Todos os proparoxítonos são acentuados sem exceção. Então, vamos memorizar isso aí, tá? Vamos agora para a nossa terceira atividade, tá? Vou pedir para vocês organizarem as palavras do texto de acordo com a acentuação gráfica de cada uma, certo? Então, identifiquem aí o que é monossílabo tônico, oxítono, paroxítono e proparoxítono. Um tempo para esse exercício.
Então, pessoal, foi difícil de fazer aí essa tabela, identificar os monossílabos tônicos, as palavras que são oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. Vejamos como ficou? Então, olha aqui, a palavra é um monossílabo, é uma única sílaba, né? E ela é um monossílabo tônico. A gente percebe aqui que temos um som de uma vogal aberta, né? O som é aberto quando nós falamos é. É diferente de e, que o som é mais fechado. Então, quando colocamos aqui um acento agudo, temos a flexão do verbo ser na terceira pessoa do singular, né? Eu sou, tu és, ele é. Ele ou ela é, certo? O acento ei tem flexão verbal do verbo ser, ok? Oxítonas, quando a última sílaba é acentuada, é a sílaba tônica, né? Então, nós encontramos aqui a palavra está, que é a flexão verbal na terceira pessoa do singular do verbo estar, né? Eu estou, tu estás, ele está. A palavra bebê, que é um substantivo, né? Eu coloco o na frente, tenho que é um substantivo, sendo que a última sílaba tônica é acentuada, porque termina em e esse e é fechado, né? Então, bebê com acento circunflexo. Temos a palavra carnê também, que é um substantivo, né? O carnê. São oxítonas, né? São acentuadas porque a última sílaba é a sílaba tônica e, nesse caso, terminada em A, E. E, de acordo com as regras, a gente viu que acentuam-se as oxítonas terminadas em A, E, O. Se tivéssemos aqui cipó, levaria o acento na última sílaba, seria também uma oxítona, ok? Paroxítona nós não temos nenhum caso, né? E a gente tem aqui, para as proparoxítonas, né, é a palavra que está aqui, secretária, né? Então, vocês analisaram aqui, fizeram essa tabela, né, nessa aula. A gente tentou compreender, então, a importância da acentuação na escrita e vimos a classificação das palavras segundo as regras gerais de acentuação, certo? Então, só frisando que todas as proparoxítonas são acentuadas, né? Quando eu tenho árvore, pássaro, trânsito, sábado. Oxítonas, né? Algumas que terminam em A, E, O. Sempre que terminar em A, E, O e a última sílaba for atônica é acentuada. Para as paroxítonas, aquelas que terminarem em uma das vogais da palavra rouxinol, certo? Então, nesse vídeo falamos sobre acentuação gráfica. Espero que tenham gostado. Até breve.